Olá, beloveds! Vamos estudar agora o crime de violação sexual mediante fraude, também conhecido pelo apelido de estelionato sexual. Nós estamos então estudando o artigo 215 do Código Penal. É a previsão legal desse crime, ok? Que diz: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Prevê uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, então é um crime de elevado potencial ofensivo. No parágrafo único diz: se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Pois bem, os antigos crimes de posse sexual mediante fraude e atentado ao pudor mediante fraude foram unificados em uma única figura penal, que é o delito de violação sexual mediante fraude, que está aí no artigo 215 do Código Penal. Então, não houve abolício criminis da posse sexual mediante fraude ou do atentado ao pudor mediante fraude. Aplicamos aqui, como no caso do atentado violento ao pudor e o estupro, né, o princípio da continuidade normativa, da continuidade típico-normativa, que aconteceu lá, do crime do 214 ter sido abarcado pelo 213, aqui aconteceu algo semelhante. O crime de posse sexual mediante fraude, que foi revogado, formalmente revogado, e o atentado violento ao pudor mediante fraude, do 216, se uniram na figura da violação sexual mediante fraude. Então, os fatos caracterizadores dos delitos continuam tendo relevância penal, mas com outro nomen iuris. O nomen iuris agora é violação sexual mediante fraude. Agora não, desde 2009, né? Desde a lei 12.015. Então, a violação sexual mediante fraude nada mais é do que a soma dos crimes que foram formalmente revogados, dos crimes de posse sexual mediante fraude e atentado violento ao pudor mediante fraude. Pois bem, o bem jurídico tutelado nesse crime é a liberdade sexual da pessoa humana, independente do seu sexo. Então, aqui é protegida a inviolabilidade sexual da pessoa, já que esses autos fraudulentos com os quais se vicia o consentimento para a obtenção da conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Conjunção carnal e ato libidinoso são conceitos que nós já estudamos na aula anterior sobre estupro. O objeto material é a pessoa física sobre a qual recai a conduta criminosa. Como núcleos, né, do tipo penal, nós temos os verbos ter e praticar. Ter é você conseguir obter aí a conjunção carnal, que é a introdução total ou parcial do pênis na vagina, e exige, portanto, ao menos um homem e uma mulher para figurarem como sujeitos do delito, porque nós só podemos ter, portanto, conjunção carnal nas relações heterossexuais. Praticar outro ato, né? Realizar outro ato libidinoso com alguém, qualquer ato idôneo a satisfazer a lascívia, qualquer ato diverso da conjunção carnal, por exemplo, sexo oral, sexo anal. Então, a relação, nesse caso, do praticar, na modalidade praticar outro ato libidinoso, pode ser uma relação heterossexual ou homossexual. Conjunção carnal e os atos libidinosos, como vocês podem ver, assim como no estupro, aqui também são elementos normativos desse tipo penal, que é o tipo penal da violação sexual mediante fraude. Então, a gente percebe uma grande falha aqui que o legislador cometeu quando trouxe a Lei 12.015 de 2009. Por quê? Porque esse tipo penal fala, como vocês podem ver, só fala em praticar outro ato libidinoso
com alguém. Vejam, esse com alguém traz um problema. Por quê? Porque o legislador deveria ter utilizado a mesma expressão, a mesma fórmula que ele utilizou lá no 213, que fala do estupro. Que lá no estupro diz praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O que acontece com isso? Se, em razão da fraude, né, ou de um meio similar, a vítima é obrigada a praticar em si mesma atos sexuais, por exemplo, a automasturbação, ou ela venha a praticar no agente algum ato libidinoso, por exemplo, sexo oral, nós não temos o crime de violação sexual mediante fraude, né? Por quê? Porque a expressão utilizada aqui é praticar outro ato libidinoso com alguém. Então, reclama, exige a prática pelo sujeito, pelo agente, de atos libidinosos na vítima. Qualquer outra situação fora disso não caracteriza esse crime de violação sexual. Então, exige-se aqui, para que configure esse crime, a vítima tem que ter um comportamento meramente passivo. Passivo. E esse equívoco, professora, não pode ser suprido no caso concreto, não? Não, porque no direito penal é vedada a analogia in malam parte, né? Então, para ter essa conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, o agente vai se valer da fraude ou qualquer outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Esse meio, né, aí a fraude é qualquer meio apto a enganar alguém ou diminuir a sua liberdade de escolha ou mesmo retirar essa liberdade da escolha. Por exemplo, você causar dolosamente a embriaguez incompleta, né, pelos efeitos do álcool ou substância de efeitos análogos. Fraude é o artifício, o ardil, a estratagema utilizada, né, como eu coloquei para vocês, para enganar determinada pessoa, afetando a livre manifestação de vontade dela. Então, exemplo, uma mulher procura um curandeiro e com ele mantém uma conjunção carnal, porque o curandeiro convenceu a mulher que somente assim espantaria os maus espíritos do seu corpo e da sua alma, né? É o caso muito famoso, foi o caso do médico João de Deus, que ele se vale da profissão ou da fé, né? Aqui no caso dele da fé e tal, para praticar a cura, né? Nós também temos o falso médico, que se vale dessa suposta profissão para realizar exames íntimos nas vítimas, né? Como exame ginecológico. Outro exemplo, a pessoa que se aproveita de ter a aparência igual ao do seu irmão gêmeo, né? E aí, para manter o quê? A conjunção carnal com a namorada do irmão gêmeo. E ela, enganada, né, vai com ele para um motel. Então, exemplo, né? Existe aí a fraude, o sujeito induz a vítima a erro, ou então ele se aproveita do erro dela. Na violação sexual mediante fraude, que também é conhecida como estelionato sexual, nós não temos o emprego de grave ameaça para concretização do ato sexual. Porque se nós tivéssemos o emprego da violência ou de grave ameaça para a prática desse crime, aí nós teríamos o estupro, certo? É tanto que, semelhante a isso que nós estudamos no crime de roubo, né, o que é considerado violência, enfim, se aplica aqui. Você embriagar dolosamente uma pessoa causando uma embriaguez completa, configura estupro, né? Configura estupro e não violação sexual mediante fraude. Embriaguez incompleta, em tese, se é uma fraude, né, poderia ser o crime de violação sexual mediante fraude. Então, vai depender muito de um caso concreto para o outro, tá? Que mais? Só mais uma coisa aqui que é importante dizer é que a vítima, ela não
se reveste para que seja caracterizado esse crime, né? A vítima não se reveste da situação de vulnerabilidade. Porque se ela estiver numa situação de vulnerabilidade, aí nós temos o crime do 217 do Código Penal, tá? Aí seria estupro de vulnerável. Então, no crime aqui do 215, a fraude, ela se limita a viciar a vontade da vítima, não elimina a vontade da vítima. É a principal diferença entre violação sexual mediante fraude e o estupro de vulnerável, ok? Nós ainda iremos estudar o 217A, que é o estupro de vulnerável. E esse meio fraudulento que o agente se vale tem que ser um meio idôneo, né, para ludibriar a vítima. O fato é atípico se a vítima identifica a fraude e ainda assim tolera a prática da conjunção carnal, outro ato libidinoso. Não tem crime, né? O consentimento válido do ofendido em tese, né? Ofendido em tese, esse consentimento válido é incompatível com a violação sexual mediante fraude, porque é um crime contra a liberdade sexual. Se a liberdade sexual não está sendo violada, nós não temos crime, tá? E a fraude grosseira não traz o reconhecimento desse crime. A idoneidade ou a inidoneidade da fraude deve ser analisada pelo juiz no caso concreto, né, levando em conta as peculiaridades da própria vítima, o tempo, o local da conduta. Tem pessoas que vivem isoladas em comunidades rurais, que podem ser mais ingênuas e suscetíveis de fraude do que pessoas que habitam outros lugares e que têm amplo acesso às informações em geral, não é isso? Bom, sujeitos do crime. É crime comum, tá? Então, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Agora, né, lembrando, na modalidade, caso a conduta típica seja ter conjunção carnal, o sujeito ativo obrigatoriamente tem que ser do sexo oposto ao da vítima, presume aqui uma relação heterossexual. Já quando o comportamento criminoso é praticar outro ato libidinoso, aí os sujeitos do delito podem ser do mesmo sexo ou do sexo oposto, relação heterossexual ou homossexual. Quanto ao sujeito passivo, pode ser também qualquer pessoa, desde que não se amolde ao conceito penal de vulnerável para fins sexuais. Por quê? Porque se a prática da conjunção carnal ou ato libidinoso envolver uma vítima menor de 14 anos ou uma pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que não pode oferecer resistência, aí nós temos o crime de estupro de vulnerável do 217A, ainda que o meio de execução empregado pelo agente seja fraude ou meio semelhante, tá? Quanto ao elemento subjetivo do tipo, é um tipo penal doloso, não se admite modalidade culposa e não é necessário um elemento subjetivo específico, basta o dolo genérico, vontade livre e consciente. Então, está caracterizado o delito quando a gente pratica o ato libidinoso com alguém mediante fraude, seja para satisfazer o seu desejo sexual, seja fazer simplesmente para se divertir, seja para ganhar uma aposta com os amigos, seja para... Não importa, tá? Não reclama nenhum tipo de elemento subjetivo específico para a configuração do delito. Agora, se ele tiver uma finalidade lucrativa, aí nós temos o parágrafo único, tá? Se tiver uma finalidade lucrativa, se o crime é cometido com o fim de obter uma vantagem econômica, tá? Não importa se é devida ou se é indevida, aí aplica-se a pena de multa. Por exemplo, o cara se vale da fraude para manter uma conjunção carnal com uma mulher que é proveniente de uma família rica, já planejando, visando engravidar para posteriormente com ela se casar, por interesse. Então, isso configura, sim, estelionato sexual e configura, portanto, a modalidade do parágrafo único, né, que nós temos, além da pena de reclusão, tem também a pena de multa. E não há necessidade, nesse caso, dessa pessoa obter
efetivamente a vantagem econômica. Basta a intenção de alcançar essa vantagem econômica em decorrência da prática do delito. O que mais? Para finalizarmos. Consumação. É crime material, certo? Então, a violação sexual, ela se consuma com a conjunção carnal, ou seja, com a introdução total ou parcial do pênis na vagina, não é exigido orgasmo, nem ejaculação, ou também se consuma com a realização de um ato libidinoso, ou sexo anal, sexo oral, toques eróticos, os órgãos genitais, por aí vai. Tentativa é possível, já que é um crime plurissubsistente, nós conseguimos fracionar o intercrimes. Então, por exemplo, o médico oftalmologista pede àquela paciente bem humilde para se despir, alegando a necessidade de tocar suas partes íntimas para analisar eventual problema capaz de interferir na sua visão. Com a vítima já nua, mas antes de ele apalpar, ele é preso em flagrante por alguém do hospital, um diretor do hospital, sei lá, certo? É um exemplo de tentativa. A ação penal é pública e incondicionada. Não deixem de ler a doutrina acerca desse crime.